Jatobá, meu grande querido poeta, Cipó Caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar, sentiu o cheiro do mato da Ingorana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar da Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredo secular, isso é possível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Que hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra lá, que se respira da clorofila, das matas virgens destruídas vão lembrar, que quando chega a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, sabe quem pode... Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. E aí, tudo bem? Quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Hoje, primeiro vou logo anunciando, né? Essa música se chama Matança, é do poeta Jatobá e quem canta é o grande baiano Xangai. Depois de escutar uma música dessa, dá vontade de virar serial killer nessa música brasileira, né? Atual. Dá vontade de comprar um fuzil e sair fuzilando esses caras que tomaram conta da música brasileira. Tá? Isso daí é o cancioneiro popular, isso daí, para quem não reparou, né, é uma denúncia grave ao desmatamento. Sem demagogia, sem aproveitamento, sem emprego criados por ONGs. Mas depois da abertura, vamos ao que interessa. Esse vídeo não fala de política. Oh, não fala de política, não. Não fala de política. Pode até falar de geopolítica. Esse vídeo aqui é para provar que esse canal não vai se sustentar só falando de política. É claro que a política está enraizada em tudo, né? Nós sempre vamos ter que falar de política. Não tem como correr disso. Ela está no nosso cotidiano, está em tudo que a gente faz, no ar que a gente respira, desde que a gente acorda até que a gente vai dormir e durante o nosso sono, a política está presente na nossa vida. É isso que é a estrutura de uma sociedade. Se você vive em sociedade, a política te cerca por todos os poros e por todos os lados. E para quem não gosta de política, pode ficar tranquilo, do lado tem alguém que ama a política. E pior, ama da pior maneira possível. Ama como prostituta. Não ama como mulher, não ama como companheira, não ama como companheiro. Ama como amante, como putaria. E eu, para provar isso aí, é o seguinte, hoje eu vou falar uma brincadeira que eu fiz aqui. Eu achei a data muito oportuna, tá? Que é sobre a posição que eu sempre brinco falando que eu acredito que o homem não foi à Lua. Eu vou falar disso hoje, não me importa se vai ter 20 visualizações, não. Ou 50, não importa. Eu estou fazendo mais para mim e para quem se interessou. Porque é um grande exercício de pensamento. Porque a primeira coisa que a pessoa chega quando eu falo isso, nossa, você é ignorante, ai, eu pensava que você era uma pessoa inteligente, uma pessoa antenada, e nossa, eu escuto isso de você, me decepcionei, você é terraplanista, né? Aí é o seguinte, essa pessoa que está me questionando, ela não sabe como funciona o liquidificador dela, entra no supermercado, não tem a mínima noção como aquelas coisas foram parar ali. Ela só sabe que compra. Ela pensa que aquilo ali é uma floresta, que nasce lata de tomate, que nasce carne enlatada, que nasce milho verde dentro de lata. Não sabe o que é a tecnologia que tem ali por trás, a tentativa e erro da humanidade para chegar àquele nível de aperfeiçoamento. Não sabe como funciona o seu carro. Ele é um alienígena dentro da sua própria vida cotidiana. Mas ele tem coragem de me chamar de ignorante.
E eu vou falar isso porque os Estados Unidos, aí vamos entrar na geopolítica, né? Acaba de lançar um filme, qual eu teria a honra de não ver, que se chama O Primeiro Homem, né? O Primeiro Homem é uma alusão ao Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, mas aí não, eles dão uma conotação de O Primeiro Homem e o filme segue uma retórica, uma narrativa de todos os momentos. Ou seja, isso é guerra híbrida. Isso é guerra híbrida, porque quer colocar, daqui a pouco, na mente das pessoas, vai estar gravado que o primeiro homem via Hollywood, o primeiro homem no espaço, foi o Neil Armstrong, porque eles estão tomando conta da narrativa. Só para dizer uma coisa para vocês, existe um estudo muito sério que já foi divulgado em vários lugares, é claro que não na grande mídia, por exemplo, que em 1948... 95% das crianças na França sabiam que quem tinha libertado a Europa do comunismo era a União Soviética. Em 2015, esse nível caiu para menos de 10%. Sabe por quê? A vitória das telas. Só para dar um número para vocês, antes de entrar no principal, que é desconstruir essa falácia aí da viagem do homem à Lua, de cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial, 9 morreram na mão das Forças Vermelhas, do Exército Vermelho. Ou seja, de cada 9 soldados que pereceram em combate do nazismo, alemães morreram nas mãos do Exército Vermelho. Então, 9-1, você vê, se nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, foi aquela goleada, imagina 9-1. Esse é o resultado prático do que foi a Segunda Guerra Mundial, porque tudo que você vê são desembarques do soldado Ryan e atrocidades contra judeus, porque essa foi a retórica adotada pelo cinema, a grande guerra híbrida que a gente recebe todo dia. E agora vem esse grande filme, uma superprodução, não tenho dúvida alguma que é uma superprodução lacrimejante, com cenas para a gente chorar copiosamente 2 horas. Então eu já me abstenho. Não vi e não gostei. Não gostei porque eu não tenho como desvincular esse filme. Se fosse sobre Buck Rogers ou se fosse um filme sobre o Darth Vader, eu assistiria porque seria uma ficção. Mas como é baseado em fatos reais, narrados de uma forma em que eu sei qual é a intenção deles a médio prazo, deixa para lá. Olha só, para fundamentar essa história da não ida do homem à Lua, eu vou usar como base 2 postagens minhas mesmo. Fui eu que fiz, eu que produzi. Quando eu comecei a criar essa polêmica, né? E as pessoas, nossa! Ai, como você é ignorante! Ai, como você é burro! Oh, você não sabe que o homem foi à Lua? Não sei não. Como é que foi? Me explica. Você não sabe? Não, quero que você me explique tecnicamente. Vambora, começa a conversar comigo, eu sou todo ouvido. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é aprender. Estou sempre aprendendo. A vida para mim é um livro em branco, sem página nenhuma escrita, só conta o que eu já escrevi até hoje, até agora. Vambora, me explica. Aí a pessoa viu o filme da NASA e começa a achar que ninguém pode fazer uma mentira daquele tamanho. Depois, no final, vou ter uma consideração sobre as agências espaciais, que pouco tem a ver com isso. Inclusive a NASA, que eu respeito demais. Eu tenho uma puta admiração pela NASA. Tá? E isso daí não é incongruência, não. Mas então é o seguinte, eu fiz esses 2 trabalhos, essas 2 postagens. Uma foi em dezembro de 2017, né? E eu falo o seguinte, né? Quando eu afirmo que o homem não foi à Lua, eu me baseio em conhecimento técnico prático. Tem amplo conhecimento em tecnologia e mecatrônica e em dados históricos, tais como datas e nomes e eventos dos envolvidos. Não preciso recorrer a conspiracionismo ou fotos e vídeos. Tá? Eu não preciso ficar olhando o cara de foi sombra, não foi sombra, se sai foto. Não. Eu não me baseio para questionar a viagem do homem à Lua em cima desses fatos. Esses fatos já estão mais que evidentes. Já tem uma guerra, tá? Eu não tenho nenhum guru sobre esse assunto, não. Eu sou um curioso da área técnica com 23 anos de trabalho com as tecnologias mais avançadas da indústria de ponta do petróleo, tá? Que congrega tudo o que há de mais avançado em mecatrônica aplicada.
Portanto, minhas teses são próprias e meus questionamentos são próprios também. Apesar de ter visto muita coisa interessante e outra totalmente descartáveis pela rede sobre esse assunto. Quando alguém vem me questionar o posicionamento que eu tenho, eu peço que a pessoa faça com argumento próprio e não com esses vídeos que rodam por aí na internet, tá? E que são todos oriundos da mesma base, que é a resposta padrão da NASA para tudo isso. Agora, se a pessoa não tem argumento técnico para discutir sobre o assunto, é melhor mudar de assunto. Vai para um que ele domina, tá? A primeira acusação que eu recebo de qualquer raso, de qualquer nécio ignorante, tá, é dizer que eu sou terraplanista. A pessoa tenta me ridicularizar porque ele não tem conhecimento, tá, e ele usa um modelo inquisitorial, onde alguém que tente contestar algo, um senso comum, tá, mesmo que tenha argumento próprio, a gente é proibido de falar a verdade. Porque isso já foi decretado, que é aquilo e é aquilo mesmo. E nego te taxa de ignorante. Tá? Quando eu questiono a viagem do homem à Lua, é exatamente por ter muita informação, por ter muito conhecimento, por ter muita experiência na área de mecatrônica aplicada. Tá? Porque tudo aquilo que um piroca escreve num quadro negro, qualquer teoria, precisa na outra ponta de gente que faça aquilo funcionar. Não adianta só provar fisicamente que é possível. É preciso o hands-on, precisa que alguém meta a mão e faça, tá? Precisa que gente que transforme devaneio em prática. Quem se diz crédulo com a versão da NASA te chama de boçal, mas não sabe explicar porque ele te chama de boçal, tá? Para mim, quem é ignorante de verdade, quem duvida de mim, tá? Não tem argumento próprio e nem conhecimento específico para defender a sua tese. Ele é ignorante, doutrinado, teleguiado, que se acha extremamente culto para ir contra o lato senso. Com medo de passar ridículo, ele é o verdadeiro ignorante, mas prefere terceirizar a atividade, tá? Que não cai bem para ele, precisa dizer que eu sou o ignorante. Isso daí é a síntese de um texto que eu fiz, tá? na internet. E para corroborar isso, eu tenho bem mais conciso para começar a dar números ao que não é teoria da conspiração, é uma tese de algo que poderia acontecer, ou do que aconteceu, né? Tá? A primeira começa com uma frase, tá? Como é que nós vamos à Lua se não conseguimos nos comunicar entre dois prédios? Quem falou essa frase não foi Rubem Gonzalez, o contestador, não. Foi Gus Grissom. Gus Grissom, para quem não sabe, era o maior herói americano. Provavelmente ia ser presidente dos Estados Unidos, era o primeiro astronauta. Só que ele acreditava naquilo tudo. Tá? Então é o seguinte, essa frase, já usando meu texto como roteiro, essa frase foi do comandante, que nessa mesma semana que falou isso, foi incinerado junto com seus dois companheiros, Ed White e Roger Sheff, em 27 de janeiro de 67. Tá? Segundo um desabafo sincero de Grissom, nem em 10 anos os EUA chegariam à Lua e, pelo visto, ele não toparia participar de nenhum teatro para fingir a alunissagem fake, né? A solução clássica da inteligência americana é a eliminação via acidente do problema, que a essa altura era o Grissom e sua fiel equipe, sendo que num treino de rotina todos foram incinerados no módulo lunar, que não tinha uma equipe de socorro a postos, nem saída de emergência, nem nada, tá? Aí tu acha que foi pouco isso, né? Você acha que isso aí é só conspiração minha? Então você tapa o nariz, tá? Que a cereja desse bolo podre, mal cheiroso, tá? E seus colegas não termina aí não. A tramóia da Apollo 1 não termina aí não. Thomas Ronald Barron era inspetor de controle de qualidade e segurança da North American Aviation, quando foi o contratado principal para construir o módulo de comando Apollo. Ele prometeu um relatório de 500 páginas para demonstrar todo o conjunto de falhas e sobre a morte da equipe de astronautas. Tá? Mas não deu tempo. 3 meses após o acidente fatal com a tripulação da Apollo 1 e 6 dias após o seu depoimento numa comissão do Senado, onde disse ter o relatório concluído, o seu automóvel foi atingido por um trem. E ele, a esposa e sua enteada morreram. Tá? Isso aí, o nome disso aí não é conspiração, não. Isso aí são dados. Tá? Isso é para ser confrontado com a história fria. O Grissom não aceitou o jogo. Depois de tudo que já fora gasto, morreu, como disse sob juramento que tinha um relatório técnico, morreu junto com a família.
cara que tinha um relatório técnico sobre isso, morreu junto com a família. Foram eliminados, tá? É por isso que eu não gosto muito de filme. A vida real é muito mais instigante e cheia de detalhes. E aí eu continuo relatando em outro que eu nem publiquei, tá? O princípio da viagem do homem à Lua é simples. A execução com a tecnologia da época que era virtualmente impossível. Só para vocês saberem de uma coisa, as baterias de óxido de cádmio que a gente tem hoje em dia conseguem uma eficiência e peso-potência 150 vezes maior que as baterias de níquel-chumbo da época. Mastodontes pesados e ineficientes. Tá? Mas isso aí é só uma agulha no palheiro, né? Isso aí é só um pouco. É só um pouco do que aconteceu na época. E o Gus Grissom não tinha papa na língua, falou tudo, soltou os bichos, tá? Soltou os bichos. A computação da época tinha falha de redundância de 2 por 1. Ou seja, de cada 2 execuções, uma falhava. Tá? Não existia sustentação digital ou sustentação ou sintética. O que é isso? Isso são as centenas, milhares de correções que o sistema faz por segundo numa cabeça de controle, tá? que faz com que a nave estabilize, um avião estabilize. Na época, eles tinham o F-104 Starfighter, que diziam que tinha sustentação sintética, ou seja, era um computador da época que fazia essa correção nesse F-104. Só para dizer uma coisa, esse F-104 causou a morte de centenas de pilotos em acidentes. Centenas. Inclusive, ele é um produto da Lockheed e ele foi o responsável pelo aquele escândalo da Lockheed na década de 70, em que até deputado japonês se suicidou em plenário. Para você fazer um voo crítico, é necessário que os processadores façam centenas e até milhares de correções por minuto, por segundo. E isso só foi possível fisicamente depois do chip. Diodo, transistor e válvula e circuitos cheio de falha de redundância, tá? Que perdia a velocidade de resposta, não tinha condições de fazer isso, além do alto consumo de energia. Isso daí a gente dá para ver num vídeo aonde, num ambiente controlado, o Neil Armstrong, existe cena disso aí, existe filmagem disso aí, o Neil Armstrong faz uma simulação de alunissagem dentro de um sistema controlado e quase morre, ele se ejeta no último segundo, tá? Porque faltou redundância, faltou fator de recuperação, pois os sensores opostos não tinham capacidade de compreender o que estava acontecendo e reagir a tempo. Isso quem está falando sou eu, que entendo do assunto. Aí o leigo que não sabe porra nenhuma vem e me chama de ignorante. Agora você imagina isso tudo feito na Lua, 6 vezes, tudo dando certo de primeira, só deu uma errado na viagem que foi em caô, para dizer que tinha uma falha. Né? O dossiê do Thomas Byron nunca apareceu. Nunca. Agora, o melhor de tudo, você já viu como é que é o sistema de transferência do módulo de passageiro para o último estágio de foguete e retrofoguete feito a 40 mil km por hora? Com braço articulado, desconexões, reconexões com precisão cirúrgica e que nunca foi ensaiado na Terra e que não tem filmagem disso. Só tem uns bonequinhos bonitinhos desenhando como está acontecendo. Olha, tudo na humanidade foi avançado e alavancado por 2 coisas, efeito Titanic, tentativa e erro. Tudo para dar certo. É a história do limpador de para-brisa, né? Que dizem que foi o japonês chamado Joaquim que inventou, que era uma coisa maravilhosa, só melhorou mesmo quando botaram do lado de fora, e do lado de dentro não funcionava. Mas é tudo assim na humanidade, tá? A gente, por tentativa e erro, a gente vai conseguindo. Todo mundo que trabalha com pesquisa sabe disso, sabe como isso acontece. Mas não,
tudo na Lua foi de primeira. Eu não estou aqui entrando em cinturão de Van Halen, eu não estou entrando em nenhuma da temperatura, câmera, não estou entrando dentro dos tópicos normais. Eu estou querendo saber como aconteceu isso. Como houve essa inversão da transferência dos passageiros do último estágio do foguete para o módulo de viagem final, em que eles no espaço abrem como uma flor, vira 180 graus, acontece, gira de novo, tem um reacoplamento, isso tudo feito de culha. Aí agora vem a resposta final. Por que isso tudo não foi desmascarado? A China acabou de lançar, 3 anos atrás, se não me engano, uma sonda lunar com um nível de pixagem de foto maravilhosa, e ela evitou pousar onde os Estados Unidos alegou ter pousado. Por quê? Porque há um respeito mútuo entre todas as operadoras de agências espaciais. Elas são amigas entre elas. Elas estão um pouco acima desse nível rasteiro. Mas não tem o filme do primeiro homem na Lua. Isso daí é uma coisa pública. Tá? Eu não tive em Cabo Canaveral, tá? Mas o Zé Fernandes teve. E ele ficou emocionado quando me falou que a primeira coisa que ele viu na entrada foi um pôster gigantesco do Yuri Gagarin, o primeiro homem que circunnavegou a Terra, que foi ao espaço e voltou vivo, tranquilo, que falou que a Terra era azul, né? Então é o seguinte, isso daí dentro da NASA, da Agência Espacial, isso mostra respeito. Isso daí aconteceu em plena Guerra Fria, mas o respeito mútuo é muito grande. E toda essa fraude, que para mim não passa de uma fraude, aconteceu oriunda do governo mais canalha dos Estados Unidos de todos os tempos, que se chama Richard Nixon. É o governo mais canalha da história. É um governo totalmente pró-sionismo, que implementou e travou o Estado israelita na mão do sionismo, ou seja, espalharam, porque judeu é uma coisa, sionista é outra. O sionista está dentro do judaísmo, mas aí é outra história. Isso aí a gente conversa mais para frente, porque não dá para fazer spoiler de tudo, né? Então é o seguinte, o Richard Nixon, todas as viagens da Apollo aconteceram no governo dele. E ele foi deposto, foi o único presidente deposto dos Estados Unidos, que foi afastado, exatamente por isso, por calúnia, por mentira, por espionagem, pelo escândalo Watergate, que é o nome de um prédio. Então, o Watergate é o nome de um prédio. Então é o seguinte, por causa desse escândalo, por causa de tudo isso aí, foi o homem que acabou com o acordo de Bretton Woods, que acabou com o padrão ouro da moeda americana, que criou o petrodólar junto com Harry Kissinger, que é um cara que deve ter mais ou menos 1.500 anos e não morre de jeito nenhum. Quando eu nasci, ele era velho. Quando meu pai nasceu, ele era velho. Quando meu bisavô nasceu, ele já era velho. Então é a reencarnação de Mun-Ra. O cara está aí vivo até hoje. Ele não deve morrer, provavelmente. Deve durar mais uns 800 a 2.000 anos, mais ou menos. Então é o seguinte, é por isso que eu falo que não houve viagem do homem à Lua. E essas agências têm muito respeito uma pelas outras e cooperam muito. Eu acho que essa fraude só vai ser desfeita quando ela se tornar, assim, vamos dizer, irrelevante. É como a gente dizer que o Napoleão gostava de dormir de baby doll. Não estou falando que isso. Se fosse muito perto, poderia causar alguma celeuma, alguma polêmica, mas hoje não diz nada. Então é mais ou menos, eu acho que enquanto tiver o último homem envolvido nessa história vivo, a gente não vai saber da verdade. Quando isso se tornar irrelevante, até porque é muito ridículo você ouvir dos Estados Unidos dizer que eles não têm tecnologia. Ora, desde a queima da Grande Biblioteca de Alexandria, que a gente não tem reversão de perda de tecnologia e controle. Você só vive evoluindo. Eu acabei de falar aí das baterias, que são 150 vezes mais eficientes. Agora, em compensação, em mandar 40, 50 toneladas para o espaço, ou 140 toneladas, agora nós perdemos a tecnologia. Conta outra, NASA. A gente sabe muito bem que tem coisa por trás disso.
E todas as provas são assim. Ah, tem um raio de laser que vai lá, viaja e volta, bababá. Sondas tiveram várias. Agora, eu não acredito na viagem do homem à Lua por causa desses fatores que eu enumerei aí, e não por outros. Um vídeo que fala de geopolítica, que manda você abrir o olho, faça como eu, não vá assistir O Primeiro Homem, que é mais uma tentativa dos Estados Unidos de doutrinar o povo através de uma guerra híbrida contínua, que é a fabricação da verdade e a subversão dela, tá? Um abraço a todo mundo, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.